Fã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também que Deus proteja todos nós, Nossa Senhora Aparecida abençoe a todos vocês que estão aí e vocês que pegaram o remo, enfiem o remo no mar, no rio, que ó o remo, ó. Não o time do Remo. O time do Remo não, que é clube grande. 50 mil pessoas no estádio. Quem pegou o Remo, pega o Remo e cita... Sabe aqueles rema que vocês tiraram do time do Corinthians? Pega ele e coloca ele lá. Aí vocês rema. Vai remando. Ó, vai remando. Porque o Corinthians é o Corinthians, irmão. Salve o Corinthians. O Corinthians é o Corinthians. Eu não me interessa quem torce a favor, quem torce contra. Ontem o Marcão falou no Instagram dele, ô sua corintianada, não sei se é papai Smurf, ô sua corintianada, vocês dá pra avisar pelo menos que vocês iam ganhar, dá pra ganhar o jogo antes, porque eu não fiquei secando vocês até quando terminou nos pênaltis. Grande Marcão, um beijo no seu coração. A torcida do Corinthians, ela não é fiel, ela é mais que fiel. Porque a fidelidade, quando a gente casa, falando por mim, né? Eu não falo pelos outros. Eu não falo por você. Eu não falo pelo Prétio, pelo Souza e pelo Veloso. Quando a gente casa e vai na igreja, fidelidade e não sei o que, a maioria tudo trai. Tudo é vagabundo. Tudo é sem vergonha. E isso perante a Deus. Porque eu fui sem vergonha, cachorro. Eu falo de mim, meu irmão. Posso falar dos outros. Mas o Corinthians é tão fiel, a torcida é tão fiel, que esse nome veio realmente para vincular isso. Porque o que os torcedores sofreram ontem é um sofrimento que não é para existir. Porque esse sofrimento só veio por causa de você, Fernando Lázaro. Porque você botou o time titular para jogar. Desculpa, o time reserva para jogar. E você tinha 25 dias de treinamento. Você fez isso, que no intervalo, que já era para estar os 4 pro Remo, você colocou os jogadores titulares. Mas por que esse sofrimento todo teve que ter ontem, se pudesse ter uma visão diferente, um planejamento diferente? Como fez o Abel Ferreira, não vai o time titular. Fica o reserva, fica o time titular treinando. O que aconteceu com a Água Santa? Tomou 4, 5, 6, 7, 8. Planejamento. Precisa jogar o time titular com o Palmeiras? Não. Para mim, não. Pro comentarista aqui, não. Eu preciso do time terça-feira, contra o Independente Del Valle. Ah, mas se perder de 5-0 pro Palmeiras? Dane-se! Dane-se! Porque os 2 jogos mais importantes do Corinthians, antes de terminar o ano, foi ontem e vai ser terça. Porque terça-feira, se perder, tá fora da Libertadores. E é assim que é a vida. Agora, o que foi feito ontem lá no estádio da Neoquímica Arena, que, por sinal, a Rede Globo chama de Itaquerão. Ah, é mesmo? De Itaquerão. E qual o problema de ser Itaquerão? Nenhum. Mas é Neoquímica Arena. O estádio onde tinha 40 mil pessoas, 9h30 da noite, criança, mais jovem, mais adulto, mais velhos. Então, meu irmão, o Corinthians é uma torcida que ela não torce pro Neto. Ela não torce pro Veloso, pro Souza, pro Prétio. Ela torce pro Sport Clube Corinthians Paulista. Ela torce, ela vibra, ela chora. E ela sabe, muito mais do que eu, que o jogo de ontem foi um jogo onde o Corinthians jogou. Ô, Fagner, deixa eu falar uma coisa pra você, Fagner. Pô, eu tenho razão ou não, Fagner? O que você jogou de bola ontem, você foi o melhor jogador em campo. Não foi o Roger Guedes, não. Foi você. Que você, 20 minutos antes de terminar o jogo, você já estava sentindo a contusão. Olha a importância sua para esse time, velho. Olha o Gil que jogou ontem. Mas dá pro Gil e pro Fagner jogar domingo? Não, velho. O Abel Ferreira faz isso. É sábado o jogo, 7 horas da noite. Nós vai estar onde, Veloso? Sábado. Ah, só Deus sabe. Eu não sei qual é o nome das cidades lá. Me ajuda aí. Eu vou lembrar. Tá no Man, sexta-feira, Crisália? Cruzalha. Cruzalha. Cruzalha, no sábado e domingo a gente vai estar em Assis. Nós vamos viajar, eu, Veloso, Ronaldo e o Cascão. A gente vai se divertir jogando bola. Então é o seguinte, o que fez ontem o Adson? Primeiro tempo, jogou muita bola. Segundo tempo, morreu. O Flavinho, você é meu amigo há 40 anos. Esses caras não estão correndo no segundo tempo, irmão. Ô, Marco, o que você tem? Você tá com a merda, irmão? Tá com algum problema aí? Você entra
No segundo tempo, você não dá uma porrada, você não dá um chute no gol, velho. O que tá acontecendo, Marco? Aí você pega o menino que jogou, o Bruno Mendes. É craque? Não é. É muito bom jogador? Também não. É só bom jogador. Olha o cara, carrinho daqui, carrinho. Esse é o Corinthians, velho. Quando as pessoas acham que o Corinthians está mais morto, aonde ele mais sobrevive? Tô nem aí com o Fênix, irmão. Ah, o Corinthians é Fênix. O Corinthians... Nem sei o que é isso. A verdade, meu irmão, o que vocês fizeram ontem, vocês deveriam ter feito contra o Argentino Júnior, que era um time muito melhor do que o Remo. E vocês não fizeram. Ô, Roberto, joga a bola aí, Souza. Ô, Roberto, joga a bola, Souza. Aqui, ó, mata a bola. De novo, pode jogar difícil, Souza. Pode jogar difícil. Ó, mata a bola. Bate lá. Faz o gol, irmão. Pô, será que você não consegue fazer gol? Pô, a cruzada do Matheus Bidu entrou, meteu 3 cruzamentos. Foi bem, Bidu. Não foi bem o Bidu? 3 cruzamentos aqui, ó. Aqui pro você. Você só faz assim, ó. Deixa a bola bater na testa. Cara, que centroavante que é você? Agora, eu não posso falar de relação à sua vontade de jogar bola. Porque o que você fez ontem não é qualquer jogador que faz. Você bateu o primeiro pênalti. E eu sei disso. Porque eu sempre bati o primeiro. O Roger Guedes bateu o último. Se coloca no lugar do Matheus Bidu. Jogador que veio, desacreditado, que ninguém gosta. O cara foi lá e bateu o pênalti. Pum, bateu na trave e entrou. O Will Roberto estava mal no jogo. Você foi o pé de rato. Você foi lá e bateu o primeiro pênalti. Aí, você tem personalidade. Mas pera um pouquinho, você recebeu 4 bolas ontem. Você não fez gol contra o Remo. Você não fez gol contra o Argentino Júnior. O Corinthians precisa. Aí você pergunta pro Hendrick, 16 anos, faz gol com a Água Santa, faz gol no Brasileirão. Aí você pergunta do Flamengo. Perdeu de 2-0 pro Maringá. O que aconteceu com o Pedro? Fez quantos gols? O Gabigol? Meu irmão, é isso. É isso que precisa ter. Há uma discussão de o Corinthians também não é um time que vai ganhar. Não vai ganhar o Brasileiro. É difícil ganhar a Copa do Brasil. É quase impossível ganhar a Libertadores. Porque o Palmeiras está no topo. O Flamengo vai vir depois. Depois vem o Fluminense. Depois vem o Internacional. Grêmio. Do restante, o Fortaleza. Mas também não sei se briga para título. Não sei se briga para título. Agora o restante é tudo igual. Mas se o Corinthians tiver a disposição que teve ontem, vontade de jogar, vontade de dar carrinho, vontade de pegar e ganhar o jogo, mesmo que se tivesse perdido, que quase não classifica e não era merecedor de classificar por causa do primeiro jogo, e também jogou bem o primeiro tempo. Por segundo tempo só foi balão. Teve triangulação? Teve jogadas individuais? Não teve, irmão. A verdade é essa. Mas passou. Classificou. Ganhou 3.300.000 reais. E aí, Cascão, por favor, tem os gols aí? Narrado, bota então. Timão, é com toque de bola, Adson dominou pela esquerda, cortou, tá na área, vai fazer o gol, bateu! Do Corinthians, Adson! Vem pra cima tudo na grande área do time do Remo. Timão não desiste, o Remo recua, Fagner cruza, levantou na boca do gol, toque de cabeça! Roger Guedes, gol! Do Corinthians! Vamos lá, então. Voltando aqui para os donos da bola. Veloso, o que você viu do jogo ontem do Roger Guedes, que deu carrinho, que jogou muita bola, que joga individualmente, que acho que está 6 ou 7 gols de ser o maior artilheiro da Neoquímica Arena e que merece uma chance da seleção, mas eu falei ontem aqui. Eu não gosto de ficar mostrando o que eu falei. Né? Esse é o lance aí. Tira o lance aí. Quem mandou botar o lance? Eu mandei botar. Eu mandei botar. Eu que tô falando, pô. Se eu tô falando, eu tô falando. Depois você coloca o gol.
Eu falei ontem, o cara mais importante vai ser o Cássio. E foi de novo. Ele é o maior ídolo da história do Corinthians. O meu filho ontem, estava comigo na Rádio Craque Neto, meu filho desenhou, Veloso. O quê? A luva dele. Eu te amo. Meu filho de 5 anos, velho. Meu filho de 5 anos. Depois você coloca. Ele desenhou a luva, desenhou a camisa do Cássio. O Cássio, obrigado que você fez ontem. Obrigado por você ser esse goleiro. Obrigado por você ser o maior ídolo da história do Corinthians. Toma frango? Toma. Falha? Falha. Mas o seu crédito é igual o Mastercard. Tem para dar com pau. Então é o seguinte, coloca agora os gols aí no Ilustra e eu queria te perguntar, o primeiro gol foi arrasador, Veloso. O que você viu de diferente? O que o Cuca fez? Que tá fora o Cuca. Depois eu vou falar do Cuca. O Prétio, o Souza e o Veloso. Porque ele já tá fora. Ele já pediu para ir embora. E aí o Corinthians se preocupa com o treinador. Que não é problema meu, não é problema nosso. Tem Luxemburgo, tem Dunga, tem Ancelotti, tem Guardiola, tem Klopp, tem Zanardi, tem Rogério Ceni. Isso é o problema do Duílio. Abel Ferreira. Abel Ferreira. Vai lá e contrata quem quiser. Agora, ontem, os jogadores foram abraçar o Cuca. E eu vou mostrar isso depois. Eu quero saber se vocês aí vão fazer isso. Que, por sinal, eu queria saber... Todo mundo que trabalhou com o Cuca em 2018 na Copa do Mundo da Rússia, se vocês falaram isso, se vocês botaram foto dele junto com ele, se vocês sequer falaram do estupro, se vocês falaram da menina de 13 anos, se vocês colocaram isso no contrato, se vocês falaram isso, aí, não é verdade? Veloso, o que você viu do primeiro gol, do segundo gol, do time do Corinthians e o Fagner que arrebentou? É, verdade. Boa tarde a todos. Não, ontem foi um jogo da entrega, né? Diferente do que aconteceu no primeiro jogo, diferente também do Argentino Júnior, ontem o Corinthians entrou para decidir a classificação. Foi o jogo da entrega, da briga, da disputa. Não foi aquele jogo tático, técnico, mas foi o jogo... Que no começo foi. Mas foi Não mais tem da uns 20 entrega, minutos, foi mais da vai. disputa, foi mais de sufocar o adversário, de não deixar o adversário jogar, de entradas mais duras quando necessárias, que aconteceram várias. E aí o Adson, né, que foi a novidade que o Cuca colocou em campo, e a gente dizia isso ontem aqui, nós três falamos da importância de colocar um jogador de velocidade pelo lado, que o Adson seria uma boa opção. Aconteceu logo com 1 minuto e meio, né? Uma escapada, um jogador com velocidade, quando o Remo está mais à frente, onde tem espaço para se jogar, para se usar um jogador com essa característica, ele foi importantíssimo. Quando você começa o jogo com um resultado de 2-0, com 1 minuto você abre o placar, isso dá uma tranquilidade. A cabeçada também foi muito boa, né? E do Fagner de novo. O Fagner teve liberdade, né? O Fagner é um jogador que não pode ter a liberdade que teve, porque ele tem essa capacidade. Esse chute de Fausto Vera foi bom também. Chegou. Agora, quem não jogou nada foi o seu Juliano, né? De novo, né? De novo. Eu acho que o próximo que coisa treinador, ridícula jogando bola, velho. O próximo treinador vai ter que achar uma outra solução, porque os meias do Corinthians não funcionam. Você não tem um meia quando o Renato tá que arma o time. Então você vai ter que achar uma outra forma de jogar. Eu acho que ontem, jogando com jogadores de velocidade pelo lado, é uma opção que o Corinthians tem. O Adson ontem funcionou muito bem. É um jogador que cabe bem quando você tem uma dificuldade em criação. Porque você esse gol aí, cara, como é que o Roberto perde um gol desse? Isso é absurdo, Veloso. O Remo teve pouquíssimas oportunidades, até os 20 minutos foi um sufoco, não conseguia sair de trás. Estava nervoso, errando passe, botando a bola pela lateral, não conseguiu jogar e depois foi se soltando, né? Claro também que essa pressão que o Corinthians exerceu no começo é desgastante, o Corinthians foi voltando sem ter o fôlego para continuar com aquela pressão e o Remo foi se soltando mais no jogo. Mas não foi aquele jogo que ele criou grandes dificuldades para o Corinthians. Mas isso é uma coisa, Veloso, Souza e Prétio, que dá para entender. Pô, quando você tem uma vantagem de 2-0, o que você faz? Tem que defender. Ninguém pode meter o pau dos caras. Não. Porque sem recurso é natural. Tem que defender. Agora, o time de terceira divisão que não tem um calendário como o Corinthians. Isso, é difícil. E eles foram bem demais. Quase classifica. Se não fosse a bola do Fagner pro Roger Guedes. Qual a visão que você tem, Souza, em relação ao que aconteceu ontem da festa? Tem aí, Cascão, a festa, a torcida, o que foi feito, a família que estava lá. Vocês têm aí ou não? Tem torcida? Bota a torcida aí, então.
vamos lá. O que você pensa em relação ao jogo? Vamos lá, senhor. Não, eu não vou mudar nada diferente do que eu falei ontem, porque assim, dentro da Neoquímica Arena, a gente sempre vê um Corinthians diferente. Só que assim, ontem, né, analisando o jogo, e assim, achei o Corinthians assim, muito lento na sua transição. O setor do meio campo do Corinthians é muito lento. Aí você vai dizer, não, mas o Renato Augusto não é rápido. Mas o Renato Augusto deixa o rolo, faz a bola andar. Eu achei muito lento. A recomposição do Remo era muito rápida. Assim, e assim, a única crítica que eu faço ao Remo, apesar de ser um time de terceira divisão, é que no primeiro jogo, jogou de igual para igual. É de clube grande. É clube grande, meu irmão. E onde o time que leva 50 mil pessoas, o Mangueirão, é clube grande. Sofreu por quê? 19 jogos, ganhou 15, empatou 3. E perdeu 3 e empatou 1. Você não pode ficar 90 minutos se defendendo sem dar um chute num gol. Peraí. Você teve a oportunidade de fazer 4 gols contra... Se você é um time que não tem condições de fazer, tudo bem. Agora que esse Pablo joga muito. Joga muito, com 23 anos, meu Deus do céu, que esse moleque joga. Esse seria um jogador incrível. Então, termina, Souza. Então falta muito pro Corinthians. O treinador que chegar no Corinthians vai ter muita dificuldade para tornar esse time, principalmente o setor de meio campo. Mas não é só do Corinthians. Rápido. É que nós estamos falando do Corinthians. Do Corinthians, assim... O Santos, São Paulo... Quem mais? Vamos lá. O Flamengo agora com o Jorge Sampaoli. Grêmio, da primeira divisão, que já perdeu pro Cruzeiro. Cara, o futebol hoje é medíocre. O futebol hoje tem 2 times do topo. Um organizado, que vai ganhar tudo. Não coloca o Fluminense? Eu coloco o Fluminense. Eu coloco o Palmeiras. O Fluminense, ele vem como azarão. Ele vem como um time que está se apropriando de força, raça e, principalmente, o treinador entendeu que ele pode ganhar títulos. Mas ele vem com o discurso que ele não quer ganhar títulos. Mas é mentira. E aí, o Corinthians é um time que tem jogadores de muita qualidade. O que precisa é o treinador. Eu acho que o que o Souza falou, o setor principal dos times hoje é o meio de campo. Ainda mais com a pegada que existe hoje. E o Corinthians tem um meio de campo muito frágil, cara. Lento demais. Então, Veloso, difícil de achar um meia, e é verdade. Então recheia com volantes, cara. Antigamente se fazia isso. Me dá 2 meias do futebol brasileiro. Não, é difícil hoje. Não, eu queria. Arrascaeta, Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, ele já tá na reserva, não sei o quê. Só tem o Veiga. E o Paulo Henrique Ganso, que faz 2 gols no ano. Mas tu não acha que o Everton Ribeiro não seria titular do Corinthians? Vamos lá, pra Série A, pra Série B, pra Série D. Me fala aí, 2 meias. Vamos lá, jogada da seleção. Alguém da Europa veio comprar os 2? Veio alguém comprar? Mas sem meia, é isso que eu tô... Viu? Recheia com volantes, não tem problema nenhum, cara. E aumenta a velocidade do teu ataque. Claro. Aí é que tá o detalhe. Tá faltando, eu acho que é isso. O Abel tá fazendo o Palmeiras. Exato. Ele tá sem meia, ele bota 2 jogadores de velocidade. Não tem meia. Não tem meia. Bota 3 volantes jovens. Então. Jovens, dinâmicos. Tá, tudo bem. E joga com velocidade pra frente. Isso é muito... tá certo. Mas no jogo de ontem, que pouca gente acreditava que isso pudesse acontecer, é um time que jogou. Quem tem mais raça que o Corinthians? Quem tem uma torcida igual essa? O Palmeiras é. O Flamengo é. Do Guarani é também. Todas as torcidas têm o seu valor. Mas igual essa, que saberam das dificuldades e que em nenhum momento, quando estava 1-0, vaiou o time. Que quase perde, porque teve 2 bolas que foram chutadas pelo menino que entrou. Jean Silva. Jean Silva, que era para ser gol, mas não foi, que faz parte do futebol. Aí o Corinthians veio, na sua tradição, na sua força, veio o Roger Guedes, que já tinha dado uma cabeçada, que não é de fazer gols de cabeça. Veio no segundo tempo, a bola passa pelo Gil, e ele cabeceia e faz o segundo gol. Né? Eu acho que era o Gil que estava junto. Mas se você está falando que é o Paulinho... Era o Paulinho, que por sinal, o Paulinho... Na primeira bola que ele pega, ele já deixa o cara da cara do gol. Mas estava impedido. Não ia valer o gol. Então, tem os gols do Corinthians aí, Cascão. O que a gente tem aí? Vamos lá. Vamos lá, faça aí. Fazer o merchan. Bota aí. Já imaginou realizar o grande sonho de ter um carro ou uma moto e investir apenas R$2 no São Paulo da Sorte? Você tem essa chance na premiação que acontece nesse domingo, dia 30. Você investe apenas R$2 e pode ganhar R$10 mil no primeiro e no segundo prêmio. Uma moto XRE 190 no terceiro prêmio. E para fechar, no quarto prêmio, você concorre a uma incrível Onix Hatch, né? Isso mesmo, esse lindo carrão.
pode parar aí na sua garagem ou você ainda estará ajudando o Instituto Ronald McDonald. E o São Paulo da Sorte garante a sua participação nos sorteios, porque quando você compra no site, aplicativo e nos pontos de revenda, os seus dados já são mandados direto para o sistema. Por meio das maquininhas laranja, São Paulo da Sorte custa pouco sonhar. Então vai no São Paulo da Sorte. Ô Veloso, diga lá. A saída do Cuca, isso pode trazer um prejuízo para o Corinthians ou foi a melhor ideia dele em relação a sair? É ruim para o Corinthians você perder de novo um treinador, né? O Corinthians começou a temporada já deixando para o Lázaro fazer essa programação da temporada e trocou de treinador, quer dizer, começou errado. Trouxe o Cuca, uma segunda aposta do Duílio, ele ficou 2 jogos. Isso é terrível, né? Você tem que mudar a forma do time jogar, um outro treinador, um pensamento diferente. Você tem que, muitas vezes, o treinador ainda dá indicação de jogadores, que agora não pode, que a janela está fechada, mas vai abrir. Então, muito ruim. Nós estamos aí chegando em maio já e o Corinthians hoje está sem treinador. Então, é ruim. Tem o clássico, tem a decisão da Libertadores, você não tem um caminho. O Duílio tem que ser rápido para encontrar um treinador para o Corinthians. Bota o Cuca falando. Passando, e é a pior coisa que um homem pode passar, né? Quando está em xeque a dignidade dele. Eu não esperava essa avalanche que ocorreu aqui, eu não esperava. São coisas já passadas há muito tempo e ressurgidas hoje como se aconteceu ontem. Eu fui julgado e punido pela internet, entre aspas, né? Então eu saio nesse momento, não é por o que eu queria, lógico que não é o que eu queria, você espera uma vida inteira para estar aqui e daí você sai dessa forma, mas é um pedido, é de minha família. Pai, vem, estamos precisando, vem. Amanhã eu estou em casa, vou cuidar de vocês. Vamos lá, a saída do Cuca já saiu em relação aí ao Corinthians, né? Tem os gols aí, quer falar alguma coisa do Cuca sobre isso? Souza, Veloso e também Pretzel, por favor. Eu acho que o Cuca, ele sairia, se fosse eliminado ia ser pior. Então, teoricamente, ele sai deixando o Corinthians classificado. Agora, eu acho que na entrevista de apresentação dele, ele poderia ter sido um pouco mais, a gente conhece o Cuca há um tempão, mas um pouco mais direto em relação ao que aconteceu em 87. Porque as redes sociais hoje... E hoje o passado ele não fica para trás. Mas o passado para muita gente. Mas o passado para muita gente é só no Corinthians, né? Por exemplo, a Sport TV contratou o Cuca em 2018. Alguém da Globo falou? Alguém da Globo foi lá na Rede Globo e falar que ele não tinha que ter feito a Copa do Mundo na Rússia? Alguém escreveu aí? O pedófilo da Globo que foi preso e que foi solto dia 12 de outubro, dia da criança. O ator. Vocês fizeram? Alguém fez? Alguém fez? Alguém fez em relação ao Big Brother, quando tem a bebedeira que acontece, os assédios que acontecem? Alguém falou isso? Ué, se nós somos todos iguais, se a gente tem que fazer, que faça igual para todo mundo. Porque é fácil, né? Prédio. Isso é mesmo. Eu estou concordando contigo em tudo que tu disseste. Agora, o que fica agora? O Corinthians tem que correr atrás de um novo treinador. A gestão do Duílio, ela ficou também numa gelatina ontem, né? Porque se o Corinthians cai fora, o jogo era importante para a gestão também. Sim. Porque se o Corinthians é eliminado pelo Remo, o Cuca sairia de qualquer jeito e o Duílio ficaria com uma eliminação nas costas, mais uma. Então, quem é o treinador que ele vai trazer? Tem uma coisa que eu defendo do Duílio e vou defender até a morte. Isso eu defendo quem quer que seja, que é o Palmeiras, que é o Internacional, quando o Muricy chegou. O Grêmio, quando a Gerdau, né, veio para tomar conta. O Bahia, o Fortaleza. Vamos lá. Olha as dívidas que foram deixadas no Corinthians. Mais de 1 bilhão. E ganhou quantos títulos? Vários. Vale a pena? Vale a pena. Agora, vê quanta dívida que o Duílio deixa. Vê quantas contas ele pagou. Vê quantos empresários ele pagou. Vê quantos jogadores ele pagou. Quantas ações trabalhou. Mas isso não dá para você. Isso para você não dá Ibope. O que dá é título. E talvez ele nem ganhe. E nem vai ganhar. Mas, para mim, ele é o melhor presidente da história do Corinthians, porque ele pensou na instituição. Mas você, torcedor, quer título. Mas vocês não cobraram, por exemplo, quem contratou o Bozelli. 6 milhões e 400. 27 milhões de empresário. 27 milhões. Ele pagou 14, mas isso não dá título. Veloso. É verdade. O Duílio agora ele precisa ser rápido, ser assertivo. Já que, para mim, ele errou quando faz esse projeto para esse ano, confiando no Lázaro, e depois
o problema do Cuca todo criado, né? O Cuca ficou 2 jogos. Ainda bem que ele conseguiu classificar na Copa do Brasil, foi embora e deixou o time classificado. Mas não resolveu o problema. Vai ganhar o título. Não vai ganhar, mas deixou o time classificado. Porque senão o erro... Sei, mas a gente tem que falar... O Duílio seria muito mais cobrado ainda. Não, mas ele é cobrado todo dia. Seria mais. Mas as pessoas cobram o que foi feito antes e depois. Eu só acho se vocês... Desculpa, só. Se vocês observarem, tem algum presidente que dá entrevista igual ele? Não, Vamos lá! Não, tu tem tem razão. algum presidente que fala e que tá lá e conversa com o jornalista igual ele? Aparece bem mais que os outros. Então tem algum presidente que vai e paga as contas dos outros? Mas só que ele participou da gestão passada também. Isso, mas como diretor, não tinha caneta. Se você olhar os clubes de ponta do futebol brasileiro, nenhum clube, nós estamos em abril, vai para o 3º técnico. Nenhum clube. Então isso é erro de gestão. Eu também concordo com o Veloso. A única, para mim, o Mas o único Cuca erro não saiu por erro técnico, né? Não. Deixar bem claro. Não. Os 2 erros que eu aponto do Duílio é as 2 escolhas no começo de ano que ele fez, nos 2 anos seguidos. Tanto do Silvinho como do Fernando Lázaro. Isso, para mim, mas assim... Errou nisso. Então, mas em 4 anos de gestão é pouco, né? São 3. 3, né? 3 anos de É o gestão. último, é o último. É pouco, é pouco para um cara que está dirigindo... Luxemburgo agora? É ele que vem? Eu não sei. Sim, né? Parece que é o Vanderlei, de novo. Sim. Então vou lá, coloca o Duílio aí. Lamento e fico chateado do Cuca estar saindo hoje. Eu acho que ele é e seria um profissional que poderia nos ajudar bastante com a sua experiência, com a sua trajetória, com o seu currículo e com o pouco que ele fez já nesses dias de trabalho, mesmo com tudo que ele vinha sofrendo, o Corinthians também. A gente conversou até dele ficar, mas infelizmente pela a forma que ele está, né, por tudo que vem acontecendo, ele achou melhor sair para resolver essa situação e para um dia poder voltar com tranquilidade para trabalhar no Corinthians. A gente já está trabalhando desde ontem, quando ele conversou comigo, para que a gente tenha o mais rápido possível outro treinador também com muita competência, currículo para o tamanho do Corinthians. E contra o Palmeiras, se não tiver um novo técnico, que é o Fernando Lázaro, que assume? A gente trabalha primeiro com a possibilidade de ter um novo técnico. Se não tiver, aí nós vamos ver quem que vai assumir. Mas hoje a intenção é que a gente consiga ter alguém já até antes do sábado, né? Seria o ideal para dar algum treino ao time. Mas vamos ver, não é simples, não é fácil, o mercado não tem opções, está difícil, mas a gente vai conseguir. Você acha que ele consegue ou não? Souza primeiro, Prédio, depois Veloso. Eu acho que ele consegue sim. Tem poucos nomes no mercado, né? Ele perdeu um pouco do time, não... Quantos nomes tem? Vamos lá. Luxemburgo. Guto Ferreira, Roger Machado. Eu. Tem o Zanardi. Zanardi eu acho que é um bom nome. Eu gosto do Zanardi. Zanardi eu gosto. Mas é o momento para ele? Então, mas qual é o momento para nós? Então, mas não era pro Lázaro também? Não, mas que tá. O Lázaro é parecido com o Zanardi e não funcionou lá. Não é parecido. Ele nunca tinha dirigido um time. Desculpa, não é parecido. O Zanardi nunca tinha dirigido faz 3 anos que ele faz excelente trabalho. Quem tem mais experiência, o Lázaro ou o Zanardi? O Zanardi. O Zanardi é de seleção brasileira, cara. Seleção brasileira não, ele é ordeiro. Nunca dirigiu um time. Ele era analista de desempenho trabalhando com os melhores, entre aspas. Não, isso para as pessoas que pensam. O Zanardi é treinador, o Lázaro não. Exato. Não iria, não. Não, ele nunca assumiu o Zanardi é treinador. Eu, por exemplo, acho que não é o momento para ele. Eu também acho. Penso assim, também. mas o Zanardi é 1 trilhão de vezes melhor que o Fernando Lázaro. Se a escolha fosse o Zanardi antes do Lázaro, não sei se não seria melhor. Não sei. Aí pode ser começando o ano, pode ser nesse momento. Não, também não. Eu não teria peito para fazer isso se fosse presidente. Tem aí quem falando agora aí? Bota o Roger Guedes. Não é todos, né? Mas parte da imprensa, alguns torcedores conseguiram, né? Acho que essas pessoas que têm tanto ódio no coração devem estar felizes nesse momento. Como eu falei, a gente, coração bom, tá triste por eu conhecer ele. É um pai que eu tenho no futebol e acredito na inocência dele. Eu acho muito desumano atacar um ser humano assim da forma que foi, né? Porque foi pesada. Talvez muita pessoa não sabe, mas pô, ameaçar de morte as filhas, eu falo que teu pai é estuprador, é difícil escutar. Eu tenho um filho de 7 anos, tenho uma menina agora. Ó a bomba agora que se criou. A gente já tava vindo de um furacão aí, conseguimos ganhar uma vitória, tem um clássico pela frente, não temos treinador. Era eu e mais 3 jogadores que sabíamos, nós guardamos isso para nós. Acho que era eu, o Fábio, o Renato e o Cássio, acho que sabia, que ontem eu fiquei 1 hora com ele na sala, pô, ele chorou. Então eu falei para ele, eu fui honesto com ele, eu falei, pô, eu queria muito que o senhor ficasse, mas te vendo assim, prefiro que você saia mesmo para você ficar bem como ser humano, né?
com a família dele, a esposa dele está sofrendo muito, na época ele já estava com ela, e ele falou pra gente que realmente não fez nada, e como eu falei, acredito nele, por ser um cara de coração bom, e agora ele vai provar a inocência dele para poder calar a boca de muita gente que atacou ele aí de uma forma desumana. Coloca o gol aí do Roger Guedes, bota o gol dele aí. Nas oitavas de final, Roger Guedes partiu para a bola, bateu! O Corinthians está nas oitavas de final da Copa do Brasil! Gol! Vamos lá então, qual a importância do Roger Guedes Veloso para essa classificação? O cara que tem personalidade falou, que por sinal, todos os jogadores foram abraçar o Cuca. Eu quero saber o que vai acontecer, né? Porque já deve estar tomando pau todos os jogadores do Corinthians. Vamos lá, tá aí ó, Veloso. O Roger Guedes ontem foi fundamental, decisivo, né? Como a gente esperava que seria. Ele fez o gol do 2-0, que era necessário para ir para pênalti, e bateu o quinto pênalti. Ou seja, ele chamou a responsabilidade, tanto com a bola rolando, quanto quando a decisão foi para pênalti. A gente sabe que o último pênalti ali na vantagem, fazer acaba, é para poucos, né? Não dá para você botar qualquer jogador para decidir uma partida, uma classificação, a pressão, como foi o que aconteceu, tudo antes dessa partida, né? Então os jogadores, é claro que vivem isso também. E o Roger teve essa personalidade, foi lá e resolveu a partida. Para mim, o principal jogador, Roger Guedes. Esse jogador, eu no começo, eu fui muito na onda do Vitor Pereira. E até que ele desrespeitou. Mas ele estava certo. Quem estava errado era eu. Ele é muito fominha em determinados momentos. Ele reclama muito, como eu também sempre reclamei jogando bola. Agora, a personalidade que ele tem, a bola que ele está jogando, me falou aí, qual é o melhor 10 do país hoje? Os 3 melhores. Rafael Veiga, Gabigol e Roger Guedes. Me fala outro aí. Me fala outro. Bota os números dele aí. Bota aí. 104 jogos, 35 gols, 14 assistências. O terceiro maior artilheiro da Neoquímica Arena com 24 gols. Vai passar o Jô, que tem 30. Vai passar o Jô. E esse rapaz, ele encarnou aí o Corinthians. Ele virou ídolo da molecada. Ele virou o cara responsável para decidir jogos. Talvez não tenha acontecido com isso no Atlético e no Palmeiras. O Cuca que trouxe ele para o Palmeiras. E o Cuca que trouxe ele. Vamos lá. Criciúma. Vamos lá. O que você pensa do Roger Guedes? Cara, para mim um jogador diferente desde o ano passado, né? Sempre o defendi pela questão da personalidade, de se expor, porque não é todo mundo que se expor no tempo de hoje ainda, né? Onde a internet te crucifica, né? A internet te julga. Quer falar uma coisa? A gente tem que também entender que quem está na internet, que tem muito fake news, porque agora, quando eu boto vídeo, igual o presidente Bolsonaro colocou, não foi? Eu tava loucão. Eu tinha tomado remédio. Eu não, irmão. Tudo que eu escrevo sou eu. Eu não sei escrever. Quem escreve é o Cascão, porque eu não sei escrever. Tudo sou eu. Tudo que eu colocar em stories, tudo que eu colocar no Instagram, tudo que eu falar aqui, sou eu, velho. Não é a Band, não é a Rádio Caque Neto, não é o Baita Amigos, não é a Rádio Bandeirantes, sou eu. Eu sou responsável. Pode dar pau quanto quiser em mim, porque eu aguento isso. Eu aguento, porque eu sei como é que é a internet. Porque a maioria das pessoas que ficam na internet só são boas para escrever aí. Mas não vão numa passeata, né? Não vai numa escola para ver as crianças que são estupradas por padrasto, por pais, por parentes, por familiares. Não monta escola. Não dá as coisas. Não dá escola, não dá caneta, não dá papel, não dá caderno. É fácil ficar ali, né? É fácil achar que é o paladino das coisas, né? Mas não sai para ir em lugar nenhum. Não sai para dar cobertor no frio. Não sai para dar sopa. Não dá escola. Não dá nada. E quando é com vocês, na onde vocês vivem no mundinho seus, vocês não falam nada. Vocês são tudo pipoqueiro. Mas eu respeito. Eu respeito os pipoqueiros. Eu respeito. Antes dos gols, o que você pensa do Roger Guedes e o Pretzel? O Roger, o jogador diferente, o jogador que tem criado a oportunidade para ele, né? A gente tem reclamado que ele é fominha, mas assim, eu acho que pro torcedor corintiano que ele continue assim, fazendo gol, decidindo o jogo, né? Um jogador que tem criado
em um time que não cria tantas jogadas pro ataque, um meia que não cria tanta, né? Um time do Corinthians que não tem um meia criativo, ele tá criando jogada para ele, tá decidindo jogos. E para mim é o principal jogador hoje. Ah, para mim foi o Fagner. Não, para mim foi ele pelo gol. O gol no último minuto, criou jogada. Isso que é muito legal, por isso que os donos da bola é diferente. Que o Prédio fala o que quiser, o Souza, o Veloso. Não tem essa. Nós temos 11 anos aqui, cara. Temos 11 anos. 11 anos no programa que é depois de um outro programa de esporte. Vocês pensam que é fácil fazer? Não é verdade, Veloso? Você tá quanto? 9? 9 anos. Meu irmão, nós estamos a 11. Já tomei pau aqui de todo mundo, já tomei processo e tudo certo. Vê se alguém, se não fosse o Dr. Marco Aurélio, o Schneider, o Denis, o seu Johnny Saad. Como é que eu não posso ser grato a uma televisão como essa? Agora, as minhas opiniões podem não ser do seu Johnny, que é o dono da empresa, que é o dono da Band. Pode ser que não seja o Schneider. Mas eu respeito. E vocês deveriam respeitar de uma maneira mais profissional, jornalística. Já que eu não sou jornalista, eu tenho o que lá, Cascão? Que negócio que eu tenho lá na minha carteira de trabalho? DRT, eu fiz curso. Eu fui tentar aprender a falar. Eu fui no curso do Pretzel, que é um baita curso. E tem muitas outras pessoas dando curso de comentarista, de apresentador. Por isso que eu trago as pessoas de sexta-feira aqui, para elas poderem achar e ver câmera, de ver. Aí em cima não, que nada funciona. Aí em cima não vou nem mostrar. Né? Os câmeras aqui, o Cabo Man. Não é verdade? A iluminação. A iluminação, que fica tudo iluminado. Agora, pera um pouquinho. Tem que ser igual para todos. Aí eu sou cobrado do que eu falei do Daniel Alves e do Robinho. Quem está preso? Daniel Alves. Quem que colocou o pênis na boca da menina? Quem que foi? Foi eu? Foi eu? Meu irmão, eu sou o cara, irmão. Eu sou pai, eu sou filho, eu sou amigo, eu sou escambau, velho. E eu defendo a mulher. Eu defendo a minha mãe, eu defendo minhas filhas, eu defendo as mulheres desse país aqui. E aprendi com o Datena. E vocês, mulheres, tem que se manifestar. Tem que chegar ao pau. Mas tem que ser para igual para todo mundo. Se o Cuca trabalhou na Sport TV em 2018, na Copa do Mundo, estava errado. Para vocês. Vocês falaram? Vocês fizeram alguma coisa contra ele e a família dele? Agora eu quero falar com você, que é do varejo de alimentos e bebidas ou supermercadista. Você sabe que a APA Show, eu vou estar lá, na APAS, que por sinal, uma baita APA Show 2023, e está chegando em São Paulo, isso mesmo, conhecido como o maior evento de alimentos e bebidas das Américas. Acontece 15 a 18, dia 17, onde eu vou estar, Cascão? Dia 17 eu estou lá. Eu vou estar... Canção Alimentos. Eu vou estar dia 17 lá. Quem quiser tirar foto, quiser xingar eu, quiser ir mandar eu pro inferno, não tem problema nenhum. Porque eu sou de Deus, irmão. E quem vai pro inferno não vai ser eu. Então, escaneie o QR Code na tela e faça a sua inscrição agora mesmo. São mais de 850 expositores, sendo mais de 200 internacionais. Meu Deus! E ainda congresso de gestão com mais de 90 palestrantes, muita inovação, lançamentos, parcerias, projetos especiais e muito mais. Expanda seus horizontes e feche grandes negócios. Garanta já o seu lugar na APA Show 2023. Inscrições e programação completa em apashow.com. apashows.com. apashows.com. E vou mandar um apasshow.com. Então vamos lá, quero mandar um abraço pro seu Adilson da Casa Flora, que tá aí no Sírio, com o Dr. Emerson, que eu não esqueço, viu, Cascão? Dr. Emerson, o seu Adilson, ele esteve com o Papa João Paulo II. Para uma pessoa estar perto do Papa, é porque ele é muito bom. Independentemente de que você, se você acredita no São Pedro ou não, porque Papa vem de São Pedro, vem de Pedro, certo? Que negou 3 vezes Jesus, diga-se de passagem, certo? Então, quantas vezes você já negou as suas convicções, aquilo que você acha? Vocês todos aí nunca erraram. Vocês são tudo anjo, vocês são anjinho da guarda.
os anjinhos. Então, um beijo pro senhor seu Adilson, um beijo pro doutor Hermeson e pra todo mundo do Sírio Libanês. Vamos lá, Cascão, bota os gols aí do Roger Guedes de presente pra ele. Inverteu a bola, é pro Renato, chegou, bateu de primeira na boca do gol! Gol! Roger Guedes! Lá vem Corinthians outra vez, bola na esquerda, arranca Renato, sempre ele, lado da grande área, na esquerda para Roger Guedes, da grande área, fez o break, segurou, bateu, caçapa! A bola foi solta à frente, dominou Roger Guedes, bateu! Gol! Já domina do campo, prendeu o Yuri Alberto, soltou na grande área, Roger Guedes entrou, bateu! Gol! Juliano dominou pro Corinthians, prendeu, soltou para Roger Guedes, vai fazer! Fez! Gol! O Renato Augusto levantou na boca do gol, Gil de cabeça, sobrou para toque de bola, bateu pro gol, Roger Guedes! Gol! Dominou, soltou para o Yuri Alberto, abriu no meio de campo, soltou, Roger Guedes vai fazer, bateu! Gol! Wagner levantou na boca do gol, Yuri! Tocou, Roger Guedes! Gol! Subiu na boca do gol, Gil tocou, defendeu, bateu no zagueiro, entrou, Roger Guedes! Gol! É para Roger Guedes, domínio do campo de ataque, vem para finta, linda tabela, tá na área, bateu pro gol, vai ser golaço! Gol! O Remo recua, Fagner cruza, levantou na boca do gol, toque de cabeça! Roger Guedes! Gol! Vamos lá então. Aí agora é pro Cássio, é pra você, Cássio, maior ídolo da história do Corinthians, e ontem decidiu de novo. Aí, Cássio, meu filho ontem, faz muito tempo que eu não choro por causa de futebol. E eu não chorei por causa do jogo. Deixa eu só falar. Eu não chorei por causa do jogo. Porque pra mim não é jogo. Perdeu. Ganhou a classificação, feliz. Não ganhou. No outro dia tá tudo certo. Confia no pai. E aí o meu filho foi comigo. Porque minha esposa foi trabalhar. E ela falou, você fica com o Júlio? Eu falei, fico. Deixa eu levar ele na rádio. E ele foi de Corinthians. Ele foi do jeito que ele gosta. E aí ele começou a participar. Quando foi nos pênaltis, e ele foi desenhar. Tem aí, Gasol? Ó, ele desenhou, cara, a luva do Cássio, a camisa do Cássio. Ele ama o Cássio. E tem 5 anos, velho. Ele ama o Cássio, como muitos amam o Veloso, muitos amam o Souza por causa de jogador de futebol. Muitos adoram você porque é jornalista. Tantas pessoas se formaram em jornalista e estão trabalhando hoje por causa do seu curso. Então, quando um filho seu tem essa emoção e ele nem sabe o que o pai dele representa pro Corinthians, porque eu sou um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Queira você ou não, Bodão. Tá bom? Bota aí. O goleiro partiu pra bola até o Gutierrez, Cássio. Defendeu o goleiro corintiano!
gol. Cássio se movimenta, Ramires partiu, bateu. Cássio! 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 Cássio no ângulo direito, faz a defesa. Vai partir pra bola, partiu pra bola, Leonan bateu. Cássio! 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 Veloso, a importância do goleiro que ultrapassa o Ronaldo Giovanelli, que é um dos maiores goleiros da história, grande ídolo. Pô, é impressionante a envergadura dele e como ele se transformou. Primeiro programa de televisão que ele veio. Vocês sabem? Sei. Aqui. Ninguém o conhecia. Eu trouxe ele aqui. 11 anos de Cássio, 11 anos de donos da bola. 645 jogos. 294 vitórias. Segundo jogador com mais jogos da história do Corinthians. Goleiro que mais jogou pelo Corinthians. Goleiro que mais defendeu o pênalti da história do Corinthians. Jogador com mais partida pelo clube no século XXI. Um Mundial, uma Libertadores, 2 brasileiros, 4 paulistas, uma Recopa Sul-Americana. Ele é o maior ídolo da história. Ele é, e o meu filho ama ele, o Júlio Veloso. É impressionante, os números do Cássio realmente fez história, né? Fez história, ganhou... tá fazendo ainda. Ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial, e o Cássio com a envergadura dele, 1,96 m. Isso é importante, né? Quando você vai bater um pênalti é muito difícil. O Cássio acerta o canto, é muito difícil fazer Você gol. defendeu muitos pênaltis, Veloso? Defendi alguns. Meu, você defendeu. Eu defendi um. É. Eu defendi alguns. Mas o... Mas chegou uns 20 ou não? Acho que sim. Não, é, porque o Veloso não é muito de número. Sim. Ele não é. Acho que sim. Você acha? Eu acho até que no Atlético eu defendi mais, sabia? Jogando no Atlético. Joguei menos, mas acho que... Mas o Cascão faz o levantamento contra os pênaltis. O Veloso pegou aí na carreira, aí pede pro Jonathan aí e pro Rodrigo. Termine, Veloso. Então, e um goleiro com essa envergadura é muito difícil pro batedor, imagino, né? Porque um metro... Você mais defendeu o pênalti ou mais foi pra noite? Ah, não, mais defende pênalti. Com certeza. Com certeza. Agora, o cara que eu estava dizendo, com 1,96 m, se ele acertar o canto, é muito difícil, o jogador tem que arriscar muito. Ou seja, você tem que bater num lugar que a sua margem de erro é maior. Você tem que bater em cima, por exemplo. Como os jogadores do Remo fizeram. O cara sai embaixo. Se ele acertar o canto e o cara chutar embaixo, ele vai pegar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que bater no alto, aí você aumenta a margem de erro. É mais difícil, você pode errar, e ele induz o cara ao erro. Ô, Prétio, a importância desse jogador que saiu do Grêmio, Grêmio e Grêmio. Que, por sinal, Derlei, um dos maiores goleiros da história do Grêmio. Pra mim, o maior é o Mazzaropi. Segundo é o Derlei. 2 goleiraços, 2 goleiros incríveis e 2 amigos meus. Que, por sinal, no Guinness Book, pra quem não sabe, tá o Mazzaropi. 1.800 minutos, se eu não estiver errado. A importância do Cássio, Prétio da Rádio Bandeirantes, da TNT e que já foi da Rádio Craque Neto. Não tô mais na TNT, só pra... Não tá mais? Não tô mais. Azar deles. Um abraço pra eles. Agora... Abraço o caramba. Não. Perderam. Abraço pra você. Eu não mando abraço coisíssimo nenhum. Perderam você. Pô, abraço o caramba. Tá tudo certo. O Cássio eu vi começar no Grêmio, cara. Azar deles. O Grêmio teve uma emergência para negociar o Cássio. O Grêmio estava em situação financeira difícil. E o Cássio, o PSV, né? PSV da Holanda veio, o Grêmio vendeu por €1 milhão na época. Uma bagatela na época, mas um valor importante para o momento do Grêmio. E aí ele ficou 1 ano lá, 1 ou 2 anos lá. Depois ele deu uma rodada. E quando o Corinthians contratou, a imprensa aqui de São Paulo não conhecia o Cássio. E eu me lembro, ele chegou, ele foi reserva do Júlio César. Isso. Depois do jogo Corinthians e Ponte Preta, que o Corinthians é eliminado no Pacaembu, o Cássio assume a titularidade e vira o que virou. O maior ídolo. É o maior ídolo. O maior ídolo é você, Cássio. É o seguinte, tá tudo certo com o negócio do meu filho lá. Muito obrigado pela camisa que você mandou pro João. O João, meus 2 filhos te amam. E eu também aprendi a te amar. Mesmo não conversando com você. Tá tudo certo, irmão. Só que você sabe, você tem um amigo seu aí do lado. Você sabe que eu sou louco. Mas eu sou louco do bem, Cássio. E parabéns que você virou evangélico. Parabéns pela sua família. Parabéns pela atitude que você faz pros autistas. Porque eu tenho 3 sobrinhos autistas. 3. E não uso meus filhos e nem os meus sobrinhos para se me vangloriar.
E nem você. Muita gente usa. E aí, Souza? Então, um cara que 11 anos de clube, né? E se você fizer um levantamento, 11 anos de Corinthians aí, quantos jogadores mais importantes que ele? Muito. Gosto muito. Mas você gosta mais dele ou do Ronaldo? Eu gosto mais de Ronaldo. Eu gosto mais do Ronaldo, porque o Ronaldo eu tenho mais intimidade com o Ronaldo. Mas assim, dentro de campo, assim, eu gosto muito do Cássio. Você gosta muito? Eu gosto muito dele. Gosto que é um cara que passa segurança. Cabe no São Paulo ele? Caberia. Claro, hoje... Fácil, né? É, fácil. Apesar que o Rafael também, O Rafael né? tá muito bem. O Rafael... É bom goleiro. Você sempre falou isso aí, o Veloso falou que ele... também, né? Até que enfim. Até que enfim também, né? Mas não amarra a chuteira do cara. Olha só o que o Veloso falou, como é importante. Todas as bolas, todos os pênaltis que são batidos no chão, dificilmente, se ele for no canto, ele pega. Aqueles que são batidos no alto, é difícil pegar. Não só o Cássio, como qualquer outro. Muriqui bateu no alto, experiente. Não, os três bateram no alto. É, e os outros dois, o cara acertou na bochecha. Começa com L o nome desse menino aí. Leonan. Bateu, cruzado, não deu. Aí, ó, ele pega, meu irmão. Ele é o Cássio. É o Cássio. Ele é o maior ídolo da história do Corinthians. Marcelinho, perdeu o título. Perdeu. Sócrates, perdeu. Eu nunca fui o maior. Mas eu tô entre os 5. Entre os... Vai lá. Pra ser mais humilde, vai. Eu tô entre os 11. Vocês vão aí no Corinthians? Vocês vão no Corinthians? Lá tem 11. E mais 100. Eu tô lá dentro dos 11. Com Sócrates, Rivelino, Marcelinho, eu, Ronaldo e Cássio. E Fagner. E Chicão. Vladimir. Preciso mais de alguma coisa? Só do merchan. Quem é craque sabe pra fazer. Aquele gol de placa tem que caprichar na finalização. Na obra também, garotinho. É assim. Na obra também é assim. Por isso, na hora do acabamento, eu vou de Votomassa. Garotinho e garotinha. Olha que beleza. Votomassa é a argamassa que espalha fácil. Cola todo tipo de piso e seca rápido. Por isso, o trabalho rende muito mais. Em 24 horas, você já pode rejuntar e a garantia é de 10 anos. 10 anos nas outras, diga-se de passagem. São 10 anos de garantia. É isso mesmo. Você não ouviu errado, não. Votomassa dá 10 anos de garantia. Então, guarda aí, na hora de escolher a argamassa, vai de Votomassa, garotinho e garotinha. A argamassa da Votorantim Cimentos, a marca dos produtos que o Brasil adora. E se é Votorantim Cimentos, eu sei que o Leonardo também sabe. E é bom demais, grande Leonardo, monsagrado. Vamos lá. Ô, Veloso. Diga lá. Tem vários nomes aí colocados na mesa. O Duílio deu a entrevista. Tem entrevista do Duílio de novo aí, Cascão? Porque o Duílio fala, tá difícil no mercado, a maioria está empregado, só que tem. Bota aí, então. Rogério. Realmente fico chateado do Cuca estar saindo hoje. Eu acho que ele é e seria um profissional que poderia nos ajudar bastante com a sua experiência, com a sua trajetória, com o seu currículo e com o pouco que ele fez já nesses dias de trabalho, mesmo com tudo que ele vinha sofrendo, o Corinthians também. A gente conversou até dele ficar, mas infelizmente pela a forma que ele está, né, por tudo que vem acontecendo, ele achou melhor sair para resolver essa situação e para um dia poder voltar com tranquilidade para trabalhar no Corinthians. A gente já está trabalhando desde ontem, quando ele conversou comigo, para que a gente tenha o mais rápido possível outro treinador também com muita competência, currículo, para o tamanho do Corinthians. E contra o Palmeiras, se não tiver um novo técnico, que é o Fernando Lázaro que assume? A gente trabalha primeiro com a possibilidade de ter um novo técnico. Se não tiver, aí nós vamos ver quem que vai assumir. Mas hoje a intenção é que a gente consiga ter alguém já até antes do sábado, né? Seria o ideal para dar algum treino ao time. Mas vamos ver, não é simples, não é fácil, o mercado não tem opções, está difícil, mas a gente vai conseguir.